Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, por favor. Capítulo 1. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Raramente eu uso um tema extenso para as minhas ministrações. Mas eu vou abrir a exceção desta regra, ou para esta regra. E eu quero dizer nesta noite que o tema da nossa ministração é: só temos um Salvador e um que reina sobre nós, e o nome dele é Jesus Cristo. Só temos um Salvador e um que reina sobre nós, e o nome dele é Jesus, o Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, eu quero ler a partir do versículo de número 9, que diz assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, que pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um só pensamento e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não seja em vão, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Tome assento, por favor. Hoje, neste culto de quarta, com cara de culto de domingo, eu quero falar sobre esse momento histórico que nós estamos vivendo em nosso país. Eu nunca vi tanta polarização extremada como temos visto hoje em nossos dias. A igreja, a família, os amigos nunca tiveram tantos desafetos como a gente vê hoje. E eu quero analisar com você o que a Bíblia fala sobre isso, sobre tudo isso que está acontecendo e como deve ser o meu real e verdadeiro posicionamento em relação a tudo isso. Deixa eu lhe fazer umas perguntas aqui. Será que eu devo deixar de falar com aqueles que pensam diferente de mim? Será que eu devo deixar de me relacionar com quem tem mais ou menos ignorância do que eu?
Será que eu devo ou que eu estou agindo de maneira certa, deixando de me relacionar até com irmãos, familiares e amigos de longa data por causa do que está acontecendo? Será que a forma como eu estou agindo realmente vai mudar alguma coisa no Brasil? O que a Bíblia fala sobre a minha pátria? Será que a minha real pátria é o Brasil? O que eu devo fazer à luz da palavra de Deus, diante das circunstâncias que nós estamos vivenciando? Eu quero fazer uma pergunta aqui: quantos creem na palavra de Deus? Só vocês que levantaram a mão. Talvez você não tenha me ouvido, mas não se sinta forçado a dizer que crê se não crê. Mas eu faço questão de perguntar, para saber em que público que está me ouvindo. Quantos aqui creem na palavra de Deus? Beleza? Uma última pergunta, e eu queria muito que você fosse muito sincero. Quantos aqui têm a Bíblia como seu manual de vida? Levante a mão e diga amém. Há alguém entre nós que porventura não tem a Bíblia como seu manual de vida? Se você é um destes que não tem esse manual de vida, talvez o que eu vou lhe dizer para você não seja tão relevante. Mas para aqueles que levantaram a mão aqui dizendo: a Bíblia é meu manual de vida, há muita coisa para a gente analisar e prestar atenção nessa mensagem para tentar tirar dela o que realmente Deus quer falar conosco neste culto. Existem 4 motivos, irmãos, que eu elenquei aqui nesta pregação, para que eu deva buscá-los de tal forma que me permita viver em união com os meus irmãos. Eu nunca vi tanta gente com ódio uns dos outros, vivendo no mesmo ciclo de amizade e na mesma casa. Eu nunca vi, Marcos, tantas famílias que foram separadas por causa do que estamos vivendo hoje. Eu nunca vi tantos crentes odiando com a alma, desejando o mal, abrindo a boca e dizendo assim: tomara que ele se desgrace, tomara que no futuro essa miséria deste irmão pague. E mais tarde nós estamos de joelhos, orando nas ruas e pedindo uma intervenção divina em algo que o que ninguém ainda notou, que o que ninguém ou poucas pessoas ainda não perceberam, é que acima de você, olhe para cá para você não esquecer disto, acima de qualquer possível corrupção, acima de qualquer possível esquema eleitoreiro, acima de qualquer possível fraude eleitoral, acima de qualquer poder do STF, do Senado e da Câmara Federal, acima de qualquer ser humano nesta terra, existe um Deus que tem o controle de tudo nas suas mãos. E quando você começa a olhar para cima e deixa de olhar para os lados, você começa a entender que há muito mais manipulação sobre as nossas vidas do próprio diabo do que a presença do Espírito de Deus agindo em nós nesses últimos dias. Eu fico olhando, e eu disse há 4 semanas atrás isso, que eu vou dizer agora. Há 4 semanas atrás nós começamos uma campanha de oração por essa nação. Na primeira semana em que eu estava orando, eu vi um debate, e quando eu vi um debate, mudei o meu conceito do que estava acontecendo no Brasil, e eu disse aqui neste púlpito, isso está gravado em mensagens minhas, que eu fiz uma leitura corporal do que estava acontecendo entre 2 candidatos, e disse: meu Deus do céu, eu não sei o que é pior, se é um é outro.
Eu não sei o que é que está acontecendo conosco, que nós não percebemos que nós estamos tomando uma pessoa para ser o nosso Salvador, uma pessoa para ser o nosso Messias, uma pessoa para ser aquele que mudará a história do Brasil, e estamos nos esquecendo que Deus é que é o Senhor da igreja. Estamos nos esquecendo de que existe um Deus que tem sobre a sua mão todo o controle de tudo e de todos, e que nada daquilo que a gente pensa que passou do controle dele, ou que ele perdeu o controle, continua ali nas mãos deles, como alguém que tem a rédea de uma carruagem que está caminhando, e nesta carruagem nós estamos dentro dela. E acredite no que eu vou dizer, nesta carruagem existe um dono desta carruagem chamada igreja. O dono dela é zeloso por esta igreja, o dono dela cuida desta igreja, e é por isso que por 2000 anos, de todas as formas possíveis, tentaram destruir esta igreja, e as portas do inferno não prevaleceram até agora, e não prevalecerão. Quem entende o que eu estou dizendo? Mas eu preciso entender o que está acontecendo, porque nós não tomamos, não se trata mais da questão de tomarmos partido. Se trata que nós nos permitimos fugir daquilo que a Bíblia nos ensina durante 2000 anos, através de tantos homens e mulheres de Deus, e nós nos permitimos que o ódio tomasse de conta do nosso coração de uma tal forma, e eu falo diretamente a mim, de uma tal forma, de um tamanho tão grande, que agora estamos exatamente como o diabo quis que a igreja estivesse há anos nesta nação. Nós somos odiados por todos. Nós temos 53, 54 milhões de pessoas que olham para nós assim: eu te odeio, eu não acredito no Cristo de vocês, eu não acredito no amor que vocês pregam, eu não acredito nas coisas que vocês ensinam, porque no momento em que nós poderíamos mostrar que a igreja de joelhos, ela é poderosa, nós somos para o embate. E eu não falo com o Marcos mais, porque ele não vota naquilo que ideologicamente eu penso diferente. Eu não me relaciono mais com o Gil, porque o Gil pensa diferente de mim. Eu não me dou mais bem com o Manuel Grandão, porque ele é um cara que pensa diferente do que eu penso. Eu não gosto mais de Janete, porque ela falou uma frase de um candidato que eu não apoio. Isso está tão sério, que agora, nesse minuto, neste exato minuto, aqui são 19 horas e 51 minutos, há ovelhas nossas, irmãos nossos, que preferem estar nas ruas brigando por algo que nem mesmo o presidente eleito ou não eleito, nem mesmo ele está brigando, e nós estamos na rua brigando neste exato momento por algo que a gente literalmente deveria estar dizendo: Senhor, que a tua vontade prevaleça, e ponto final. Ainda que a vontade de Deus não seja o que eu quero ou o que você quer, a palavra de Deus, quando vai falar dela, diz assim: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela está acima do meu pensamento ideológico, ela está bem acima do que você pensa, ela está acima dos meus ideais, porque ela é perfeita e agradável. Você e eu só olhamos numa direção, só conseguimos olhar o que está diante de nós. Deus olha um todo, Ele olha o passado, Ele olha o presente, Ele olha o futuro, e Ele sabe o que é melhor para nós. E acredite, eu posso, com conhecimento técnico, hackear urnas, para que elas possam dar a mim o voto que eu quero que ela dê. Mas ainda assim, fazendo até isso, se pudesse fazer, Deus continuaria tendo todo o controle de tudo nas suas poderosas mãos. Quem entende o que eu estou dizendo aqui nesta noite? Então eu quero falar de algumas coisas que eu preciso entender biblicamente, para compreender o que está acontecendo e que ninguém vai poder mudar. Primeiro, a Bíblia fala que nos últimos dias seriam tempos difíceis. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, por favor. Eu quero ler uma coisa curiosa nesse texto. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, eu quero ler a partir do versículo de número 1.
Diz assim a palavra de Deus, e eu vou correr um pouquinho. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias serão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dessa. Destes, o que a Bíblia diz? Olha para cá. Quantos irmãos você conhecem que você consegue enquadrar nisso aí? Quantos irmãos seus são traidores, orgulhosos, obstinados, mais amigos do prazer? Você conhece um irmão assim? Porque se você conhecer ele, um irmão assim, sabe, ele não é irmão. Se você conhecer algum servo de Deus assim, ele não é servo. Então você conhece algum servo que se enquadra nisso? A Bíblia diz que estes que são assim, eu tenho que me afastar deles. Mas tem algum servo de Deus que é assim, para eu me afastar dele, por ele pensar diferente do que eu penso, quando se fala de política? Desde quando que a política vai reger aquilo que é o meu relacionamento com a igreja e com Deus? Irmãos, a Bíblia fala que nos últimos dias os tempos seriam assim. As pessoas seriam desse jeito. Nós iríamos ter que nos relacionar neste mundo com pessoas que são traidoras, que são orgulhosas, que são pessoas caluniadoras, que são pessoas blasfemadoras, que são pessoas que não obedecem a pais e mães, que são pessoas assassinas, que são pessoas que têm ódio no coração, que são pessoas que são mais amigas de prazeres e deleites do que da própria palavra do Eterno. Então pensa comigo. Se essas pessoas que você está deixando de falar não se enquadram nisso aqui, o que é que tu está fazendo? Desde quando que esta pessoa, por pensar diferente de você, ela agora se enquadra nisso? Desde quando que ela passou a praticar isto? Aí, curiosamente, eu fico perguntando, as igrejas, a família, os amigos estão se dividindo, se odiando por causa da política, colocando a fé, a esperança em homens, não é só num homem. Porque se tem 50 milhões de pessoas colocando a fé em Jair, há 50 e poucos milhões colocando a fé em Lula. Estão acreditando que eles vão mudar a vida destas pessoas. E olhe para cá, eu tenho 43 anos de idade. Eu já vi dezenas de presidentes passando por esse mundo, e muitos passando pelo Brasil. Sabe o que eu aprendi ao longo do passar dos anos? Que a minha esperança, a minha confiança nunca pode estar neles. Sabe por quê? Porque todos eles eram humanos como eu, e eram decepcionantes, e me decepcionaram. Mas quando a minha confiança e a sua confiança está em Deus, está em Cristo Jesus, você olha para as circunstâncias e diz para elas: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Eu tenho um porto seguro. Eu olho para os montes e vejo, é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro não vem de um ser humano, meu irmão. O meu socorro não vem de uma pessoa. E nós estamos vivendo um momento em que, literalmente, estamos mais confiando nas pessoas. E é tão curioso, porque talvez você me fale: não, pastor, na verdade nós estamos lutando pelos nossos ideais, pelas nossas ideologias cristãs, pelo futuro do nosso filho. Quem acredita nisso aí, diga amém. Não é assim que a gente pensa? Eu estava orando aqui, enquanto a maioria de vocês não estavam, com mais ou menos uns 15 irmãos, durante essas 4 semanas. Em uma das orações, eu disse assim: irmãos, não orem mais para Deus fazer o candidato A ganhar ou o candidato B perder. Orem para que Deus faça a sua vontade. Quem lembra disso aqui que estava na oração? Lembra disso?
Você sabe por que eu mudei a minha tônica e mudei minha forma de falar com Deus? Porque eu lembrei de coisas que eu aprendi lendo a palavra de Deus. Olhe para cá, filho, nunca mais esqueça disso. Absolutamente nada do que você e eu fizermos, nada do que eu e você fizermos, poderá mudar o futuro do mundo. E por quê, pastor? Porque esta palavra vai se cumprir, está se cumprindo e continuará se cumprindo, queira eu ou não. Esta palavra é fiel e verdadeira, e assim como nos últimos 2000 anos, cabalmente ela vem se cumprindo, ela continuará se cumprindo, ainda que eu não queira. Então na minha oração eu dizia: Senhor, poupa os meus filhos, mas se é a tua vontade que nós passemos pelo caos, que nós vivenciemos a anarquia, ou que tenhamos que nos degradar por causa do teu amor e da tua palavra, que assim seja, porque no passado gladiadores lançavam, e Roma lançou muitos homens e mulheres de Deus para serem comidos por leões, e eles foram para aqueles locais firmes em Cristo, morreram espedaçados, mas dizendo: eu confio nele que é meu Salvador. Nós precisamos entender o que nós estamos vivendo. Mateus capítulo 5, por favor. Olha uma coisa interessante que existe em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, vou ler. Versículo 17 diz assim: não cuideis, disse Jesus, que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, não esqueça disso, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Olhe para cá. Jesus está falando da lei e dos profetas. Profetas como Miqueias, profetas como Abacuque, profetas como Isaías, profetas como Amós, profetas quanto tantos Daniel, quanto tantos outros que profetizaram antes de Cristo, sobre Cristo, que profetizaram pós-Cristo e que profetizaram para a nossa geração. E Jesus está dizendo que os céus e a terra não se passarão. Você sabe o que ele está falando? Ele está dizendo assim: olha, não findará céu e terra. Os céus e a terra não acambarão. Os céus e a terra não serão destruídos, até que se cumpra cada tio, cada letrinha, cada profecia desta palavra. E quando eu olho para as profecias bíblicas, eu vejo dia após dia o cumprimento fidedigno desta palavra. É por isso que cientistas analisam ela, é por isso que pessoas que querem conhecer um pouco sobre o futuro olham para ela, porque ela é a palavra de Deus. Aleluia. É o meu manual, é o meu norte, é por onde eu devo me nortear. Olhe para o versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, e olha que parada doida essa que Jesus fala agora, que eu olho assim e digo: Senhor, eu estou com vergonha de ler a tua palavra. Estou falando de mim, pastor Juarez Júnior. Eu olho para esse texto e eu fico com vergonha de ler essa palavra. Porque essa palavra, ela é uma espada de dois gumes. Ela corta de um lado, mas ela corta do outro também, papai. Ela atinge você, mas atinge também quem está falando. E olha o que ela diz, versículo 20. Disse Jesus: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Olhe para cá. Jesus está dizendo: se como o mundo eu ajo, com o mundo ficarei. Se a minha luta for contra o mundo, contra a carne, e não, como diz Paulo aos Efésios, contra as potestades, eu perco. O mundo ganha. Nós não temos força contra o mundo, irmãos. E não é porque nós somos fracos, é porque o mundo em número de pessoas é muito maior do que a igreja.
Se somos 7 bilhões e meio de pessoas na Terra, nós temos mais ou menos 1 bilhão de cristãos. Isso, incluindo católicos e protestantes e aqueles que são só amantes do cristianismo. Desse pacote todinho, se tiver 500 milhões de cristãos no mundo verdadeiramente autênticos, é muito pouco. Nós nunca vamos vencer uma guerra humanamente, mas estes 500 milhões de joelhos fazem o mundo girar de acordo com a vontade de Deus. Faz a chuva chegar e faz a chuva ir, porque joelhos no chão movem as mãos de Deus. Quem já fez em algum momento da vida um pedido para Deus, que só Deus podia fazer, e teve a alegria de ver Deus fazer aquilo que só Ele poderia fazer? Levanta-se a mão para eu saber se tem alguém com essa experiência. Nossa, muita gente. A única arma que eu tenho é essa. A minha única luta não é contra a Rosana, porque votou em A ou em B. Não é contra o Caio, porque escolheu fulano ou ciclano. A minha luta não é contra eles. A minha luta é contra as potestades que estão enganando milhões de pessoas. E é por isso que eu comecei a minha ministração fazendo perguntas, e dentre elas eu perguntei: será que eu devo deixar de me relacionar com aqueles que eu acredito serem mais ignorantes do que eu? Será que não está sendo eu o ignorante quando olho para toda essa situação e esqueço que a palavra de Deus, olhe para cá, vai se cumprir querendo eu ou não? Será que o ignorante realmente é aquele grupo do outro lado, que está lutando por alguns ideais que são diferentes do meu? Ou será que eu estou sendo ignorante por não perceber que Deus, tendo o controle de todas as coisas, não precisa de mim e nem de você para ir para as lutas? Ele tem seus anjos para lutar. Quando Jesus estava sendo preso, a Bíblia fala que Pedro arranca uma espada, corta a orelha de um camarada. Jesus pega a orelha, cura na mesma hora o camarada, o servo Malco. E naquele momento que ele é curado, Jesus olha para Pedro e diz assim: ah, Pedro, tu está por fora. Guarda essa espada, filho. Você está achando que se eu não piscar os olhos aqui, o Senhor não manda um anjo e a raça humana inteira é destruída? Um anjinho. Você acha que Deus, se eu disser Senhor, manda um anjo, a raça inteira da humanidade é exterminada em segundos, numa velocidade mais hiperluz do que você pode imaginar? Aí Pedro entendeu que tudo aquilo que Jesus estava vivenciando sendo preso e que iria vivenciar era parte de um projeto de Deus. E escute, Jesus sim sofreu, Jesus sim foi perseguido, Jesus sim foi preso, foi crucificado, foi assassinado, mas 3 dias depois ele ressuscita, pega a chave da morte e do inferno e diz: a partir de agora eu sou dono de um reino, que quem quiser vir comigo, é só vir através de mim que chegará neste reino. Nós temos um caminho aberto porque alguém sofreu. Versículo 21, por favor. Ouviste o que foi dito aos antigos? Olha que parada doida, Jorge. Às vezes a gente tem que parar para rever a Bíblia e dizer assim: meu Deus, que doidice é essa que eu estou fazendo? Estou querendo chutar o púlpito, quero quebrar a cara disso. O que é isso? Até que ponto que eu estou realmente tão cheio de razão? E aonde está esse Espírito Santo, socorro, que olha para mim e diz assim: cadê? Cadê o cristianismo que você prega? Versículo 20 diz assim, versículo 21 diz assim: ouviste o que foi dito do antigo, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Olha que loucura. Olha como a gente precisa voltar para a palavra. Versículo de número 22. Eu, Jesus, porém vos digo, que qualquer que sem motivo... Meu irmão, qual é o motivo que você tem para ter raiva de alguém por pensar diferente de você? Quem lhe deu o direito de ter raiva deste porque pensa ou vive de uma forma diferente? A Bíblia fala que eu tenho que amá-los. A Bíblia diz que eu tenho que amá-los. E eu estou no púlpito ensinando a ter raiva e ódio. E as igrejas do Brasil, incluindo a nossa, embarcou na onda do ódio em nome de Cristo, da raiva em nome de Deus.
Se é em nome de Deus, vamos chutar o púlpito. É em nome do Senhor, vamos embora para a rua meter bolacha. Mas é em nome do Senhor. E eu acho que fica aquele anjo que nem passa no Instagram, um cara vestido de anjo, e ele fica com o controle na mão, mudando assim, vendo as doidices das igrejas evangélicas. Eu acho que fica um anjo olhando assim, que doidice, esse povo está todo pirado. Não é não, Marcos? Não ri não, que é coisa séria essa. O versículo de número 22 diz assim: eu porém vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. Qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, agora o negócio pega. Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai se reconciliar primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás nos caminhos com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao... Olhe para cá. E aí? Como é que fica a minha oração e a tua quando a gente está falando com o Papai do Céu, se eu deixei de falar com minha mãe porque ela votou diferente de mim? Como é que fica a minha oração, Gabriel, se eu não falo mais com meu irmão porque ele vota diferente de mim? Como é que fica a minha oração, Marcos, quando eu deixei de falar com a esposa porque ela pensa ou tem uma ideologia diferente da minha? E aí isso me fez refletir e eu fico perguntando, e agora? Será que eu estou certo em agir da forma como eu estou agindo, Flávia, com os meus irmãos, com os meus amigos, com os meus familiares? Eu passei a semana visitando algumas pessoas. Não todas, mas algumas casas que eu cheguei, eu me choquei. Eu cheguei em algumas casas em que eu fui abraçar alguns irmãos, e eles lamentando muito, pastor, mas eu estou muito revoltado. Eu disse, por quê? Porque o candidato nosso perdeu. Mas tu está revoltado com o quê? Com os nossos irmãos. Com nossos irmãos. Pastor, inclusive pastor fulano que vota. Digo, tu está revoltado também com o pastor fulano? É mesmo. É, pastor. Está certo ou está errado? Eu disse, quarta-feira, esteja no culto. Vai ser bom. Tem uma mensagem de Deus para a senhora. É uma pena. Sabe onde ela está agora? Lá em frente, ao 14º bis. Lá na João Paulo, levantando bandeira e brigando por uma coisa que não tem resultado nenhum. Olhe para cá. Não é que nós lutarmos pelos nossos ideais não vale a pena. É que ninguém pode mudar os planos dele. Entenda. Enquanto você acha que o Senhor perdeu o controle e que nós temos que assumir o lugar de Deus para tomar o controle, Ele continua olhando e diz assim, vocês estão desesperados com o quê? Olhem para a minha palavra, ela vai se cumprir, ela tem que se cumprir, e nós estamos entrando nesses últimos dias. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Não vai ser fácil. Porque uma maior parte da igreja vai se perder. Quando a perseguição chegar, e ela está chegando. Nós geramos o ódio no Brasil. A igreja criou um separatismo absoluto. Se antes as pessoas que eram de movimentos de esquerda, ou de movimentos dos quais a Bíblia condena, se antes essas pessoas ainda paravam para nos ouvir, hoje elas nos odeiam. Hoje elas querem que a gente morra. Se antes era difícil chegar até elas, hoje ficou quase impossível. Porque quando você disser para uma pessoa como essa que você é um servo de Deus, ela te expulsa de perto dela. E ainda haverá leis que protegerão ela, que vão dizer que você que está errado, que você está discriminando, que você está fazendo isso e aquilo outro de errado, porque nós forjamos isso, na base do ódio em nome de Jesus, na base da raiva, tudo em nome de Jesus. Se o nome de Jesus está na frente, Marcos, é o que está valendo. Eu cheguei ao ponto de ter que pegar o grupo do Ministério dos Homens e fechar o grupo, ninguém posta mais mensagem.
Porque já estava tendo até confusão e briga. E tem alguns que não pisa na igreja nenhum dia. Se esse ano veio na igreja uma vez, foi muito. Mas de cada 10 minutos posta 10 coisas gerando mais ódio. E falando que... E está lá, já postou foto e tudo. Eu até postei no grupo, queria te ver na igreja. Não era com bandeira levantando. Eu queria essa tua boa vontade vocacional de lutar pelos ideais, lutando pelos ideais de Cristo Jesus, evangelizando. Convoque a igreja para evangelismo, filho. Agora convoque ela para fazer uma passeata. O que é isso, irmãos? Em que momento nós nos perdemos? E até que ponto nós vamos ser orgulhosos ao ponto de não admitirmos que precisamos voltar para o eixo? E o eixo chama-se a palavra de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você, que ela é reflexiva. Quem foi que disse que as pessoas que andam com bandidos são bandidos? Que isso, pastor? É lógico que é. Será que todas as pessoas que andam com pessoas mau caráter também são mau caráter, Jorge? Será que quem anda com quem é mau caráter também é mau caráter? Quem acredita que quem é mau caráter, ou quem tem, melhor dizendo, um bom caráter, não andaria com uma pessoa mau caráter? Levanta a mão assim, só para eu entender. Quem acredita nisso? Pessoas de mau caráter, você sendo uma pessoa de bom caráter, andaria com ela sim ou não? Vamos ver isso na palavra de Deus. Existe um exemplo clássico na Bíblia, para fazer a gente entender que eu não tenho o direito de julgar a irmã Isa, ou o David, ou o Márcio, por eles andarem com aquela pessoa que eu não concordo, com aquela pessoa que ensina diferente, ou andar com uma pessoa que vai contrário a tudo aquilo que a gente ensina. Sabe por quê? Porque eu não tenho esse direito. A Bíblia não me dá. Eu não tenho direito de julgar o Márcio, porque ele anda e tem amigos homossexuais. Eu não tenho direito de julgar a Rosana porque ela tem amiga lésbica. Eu não tenho direito de julgar o fulano de tal porque ele tem um amigo que é do bonde dos 40. Eu não tenho direito de julgar porque se um dia ele fez um churrasco, ele convidou alguém que é líder do PCC. Eu não tenho direito de julgá-los, porque o fato desta pessoa estar com alguém de mau caráter nem sempre quer dizer que ela é mau caráter. E você quer ver isso na Bíblia? Vamos para a Bíblia, por favor. Porque eu fico olhando para a palavra de Deus e me faz lembrar um homem chamado Judas. Ele era, sabe o que, filho? Apóstolo. Sabe quem escolheu ele, socorro? Foi o próprio Jesus Cristo. Judas, o Iscariotes, foi escolhido por Cristo, foi consagrado apóstolo. Andava como apóstolo, estava caminhando com os apóstolos, ele estendeu a mão sobre os enfermos, e diz a Bíblia que quando eles voltaram, todos voltaram com alegria, dizendo, Judas estava lá dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se submetem a nós. Judas era alguém que andava com Jesus, andava com os apóstolos de Jesus, pregava Jesus Cristo, mas olhe para cá, era um canalha, pilantra, mau caráter. Agora eu pergunto para você, olhe para a Bíblia e veja o que diz em João capítulo 12. João capítulo 12 me mostra uma coisa muito curiosa em relação a Judas, porque Judas conseguiu enganar todos os apóstolos. Olhe para cá, filho. Todo mundo pegava o dinheiro e dizia assim, guarda para mim aí, Judas. Todo mundo dizia assim, Judas, meu filho, recebi uma oferta ali, ó. Cuida dessa oferta, Judas. Todas as pessoas que estavam dando com ele, Jorge, eram pessoas que confiavam em Judas, que acreditaram na palavra de Judas, que achavam que Judas era o cara.
E olha o que a Bíblia diz sobre Judas, em João capítulo 12, versículo 4, diz assim: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Olhe para cá. Uma mulher chega com um vaso de unguento, pá, derrama sobre Jesus. Judas se levanta revoltado no meio de todos os apóstolos, em defesa dos pobres coitados, daqueles oprimidos. Parece Lula falando, Judas. Parece Lula, é a mesma coisa, não tem diferença. Em defesa dos pobres, dos nordestinos, de nós nordestinos. Se levantou ali em defesa e disse: por que vocês derrubaram isso? Que absurdo! Poderia ter sido vendido, comprado comida e dado para os pobres. Seja sincero, não é comovente, sim ou não? Sim ou não? Não é comovente você ver alguém em defesa daqueles mais obstinados, decaídos, pobres? É lógico que é comovente. E engana ou não engana? Engana. O versículo de número 6 diz assim: ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse com pobres, mas porque ele era o quê? Está aí. Se Judas enganou os apóstolos, você acha que Lula não consegue enganar uma nação inteira? De crentes. Abre os olhos, irmão. Apóstolos. Estou falando de meia pataca de pastor Júnior, não. Estou falando do Zé Ruela, do pastor Júnior sendo enganado, não. Eu estou falando de alguém que enganou os apóstolos. Se esse cara conseguiu enganar os apóstolos, um cara com uma equipe bem preparada, com uma equipe que está financiando os melhores dos melhores para falar através da boca deste cara, não enganaria até mesmo a igreja, não enganariam até pastores. Os apóstolos, porque estavam com Judas, apoiavam ele roubar, sim ou não? Achavam que ele não roubava. Eu sentei para conversar com um pastor. Eu até disse isso numa oração aqui. Isso me incomodou tanto que eu disse: rapaz, vou na casa de fulano. Sentei com fulano. Pastor, eu quero entender por que o senhor apoia um bandido. Rapaz, o cara, por mais 5 minutos ali, ele me convencia. Eu ia dizer assim: é verdade, rapaz, eu vou para a igreja agora, voltar e mudar meu voto. E ele abre os vídeos: olha aqui, olha como inventaram, olha, isso aqui é uma farsa, olha isso aqui. Vocês lembram como numa igreja famosa no Brasil, alguém se revoltou lá de dentro, saiu e filmou o líder da igreja enganando a nação, como faz ainda, engana do mesmo jeito, enrola do mesmo jeito, só para comer dinheiro à custa de um povo ignorante. Lembram disso? Desse escândalo nacional? As pessoas são enganadas, irmãos. Nós, sim, nos enganamos. Do mesmo jeito que desse lado daqui, do lado da direita, do lado daqueles que estão lutando por ideais que teoricamente são cristãos, há um monte de informações contrárias ao outro lado. Lá do outro lado tem um monte de informação chegando contrária deste. E sabe quem está manipulando tudo? O diabo. Usando como estratégia para que metade da população brasileira tenha ódio da igreja de Cristo, do único corpo possível de libertar, salvar e curar as pessoas, a noiva de Cristo. Os únicos que são capazes de mudar e restaurar vidas. Cristo instrumentaliza a sua igreja para isto, aleluia. E nós mudamos este conceito no Brasil. De portas que se abriam quando alguém dizia assim: está doente, vai lá, chama uma igreja, chama um crente, chama um pastor. Hoje, se alguém está doente, diz assim: não chama não, não quero crente na minha casa. Não pisa aqui, se tu pisar eu te bato. No dia da eleição, domingo, nas ruas de São Luís, os carros de som cantavam as nossas músicas debochando da igreja. A litorânea foi um palco de um monte de blasfêmias contra Deus, contra Cristo. E sabe de quem é a conta?
é nossa. Porque nós que insuflamos isso. Em nome de Deus, lógico. Em nome de Jesus. Se está em nome de Jesus, está valendo, meu irmão. Mete o pé mesmo e dá glória a Deus. Mete a faca e diz, Senhor, é para a tua glória. E a Bíblia olha para tudo isso e diz assim, aonde eu estou em tudo isso? Judas conseguiu enganar 11 apóstolos. E ele só não enganava quem? Jesus. João capítulo 6, versículo 68 diz assim, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? E nós temos crido. Ele está falando de todos os apóstolos ali, incluindo Judas. Olha a capacidade de dissimulação que Judas tinha, minha irmã. A capacidade que ele tinha de enganar as pessoas. A Bíblia diz no versículo 69 que Pedro olha para os apóstolos assim, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi 12? Um de vós é o diabo. E isto ele dizia de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo ele um dos 12. Olhe para cá. Só Jesus não foi enganado. Ei, no meio dessa bandalheira todinha, eu não me surpreenderia se amanhã eu descobrisse que até eu fui enganado. Não se surpreenda, porque quando a gente tira o foco de Cristo e foca no homem, a gente perde a visão. Quando a gente deixa de olhar para cima para olhar para os lados, a gente perde a direção. Não há como ter a direção certa se a gente foge desta palavra. E detalhe, abram em Efésios capítulo 6, por gentileza. Se Judas, filho, conseguiu enganar os fundadores do cristianismo no mundo, 11 apóstolos, você acha que um homem não conseguiria enganar uma nação de crentes? Porque quem definiu as eleições deste país foi a igreja. Se a igreja estivesse unida num só propósito e num só entendimento, tudo seria diferente. Mas não foi diferente, porque Deus é o dono desta igreja. E Ele sendo dono desta igreja, Ele tem controle sobre a mente do Marcos e sobre a minha mente. Ele sabe se o Marcos estava enganado ou se eu estava sendo enganado. Ele sabe, agora não me dá o direito de olhar para Marcos e assim, eu te odeio, porque tu pensa diferente de mim. Eu te odeio porque se tu escolher um bandido, tu é bandido como ele. Como assim? Então Jesus era bandido também? Porque Jesus escolheu um bandido. E em momento nenhum ele estava sendo enganado. Judas enganou todo mundo, mas não enganou Jesus. Será que Jesus fez a escolha errada? Então, se os apóstolos não tiveram o direito de julgar Judas, se Jesus não deu esse direito a eles, quem é você, meu irmão, para julgar o servo alheio? E a Bíblia diz isso. Quem sou eu para julgar o pastor fulano, a pastora ciclana, o pastor Beltrano, pela sua ignorância do meu conceito, do meu ponto de vista? Efésios capítulo 6 fala com quem deve ser e para quem é a minha luta. Olhe para cá um minutinho. Você sabe o que é curioso? Quando a gente está ministrando a palavra, porque quando você está pregando essa palavra, Rosana, existe um peso sobre você, de responsabilidade. Quem está ouvindo a palavra, ela pode ouvir com este peso que você está pregando, ou pode ouvir com um desleixo absoluto. Uma coisa eu sei, é essa palavra que vai salvar a minha vida e a sua. É essa e através dela a única forma de eu chegar até Jesus Cristo. Se eu ou você sairmos dela, se eu e você não dermos ouvido para o que ela diz, você e eu estamos perdendo tempo nas igrejas. Deveríamos estar lá de camisas vermelhas, batendo em crentes, curtindo a prostituição e mergulhando no pecado. Estaríamos perdendo tempo. Então permita que o Espírito de Deus, através desta palavra, fale com você.
A sua luta não é contra seu pai, contra sua mãe, contra o seu irmão, contra o pastor, contra ciclano, contra aquele cara. Gente, o cara chegou essa semana para mim lá na faculdade e disse assim: pastor Juarez, eu estou tão triste, perdi um amigo de mais de 25 anos. Cara da minha casa. Era aquele cara que eu saía para viajar e deixar minhas filhas com ele, ao nível de relacionamento que eu tinha com esse cara. Porque ele vota num candidato diferente do meu. E ele não me aceitou. Nós brigamos. Isso entrou dentro da igreja. Tem crente aqui me olhando e dizendo para dentro de si mesmo, porque o próprio Deus está falando com você agora: eu continuo pensando desse jeito, para mim é assim mesmo, eu estou com raiva mesmo. Continue pensando assim, filho. E você vai ser igual àqueles fariseus hipócritas que Jesus falou agora há pouco. Que se a sua justiça não exceder a deles, você não entrará no reino dos céus. Porque a minha justiça tem que ser diferente, a minha balança de juízo tem que ser diferente, e a minha luta não pode ser contra ele. A minha luta não é contra quem está vestido de vermelho, a minha luta não é contra Lula, a minha luta não é contra fulano, contra ciclano, a minha luta não é contra essas pessoas. A minha luta está em Efésios, capítulo 6, versículo 11, diz assim: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas o que, irmão? Você sabe o que é cilada? Sabe o que é cilada, Jorginho? Cilada, filho, é que a gente não tem como saber e cai. Cilada é uma parada muito bem preparada. É um laço que você não percebe porque alguém bota a folha em cima e você pisa e te prende. Isso é cilada. E crente cai em cilada também, irmão. Pastor também cai em cilada, irmão. Pastora cai também em cilada. Líder de oração, de jejum, de joelho, profeta, evangelistas, cantores, caem em ciladas. Mas eu tenho o direito de me manter preso a ela, ou dizer: Senhor, arranca de mim dessa cilada em nome de Jesus, e você vai ver o poder de Deus se manifestar. Efésios capítulo 6, versículo de número 12, diz assim: porque não temos que lutar, olha que doidice, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra quem? Os nossos irmãos e familiares. É assim que está na sua Bíblia? Aqui na minha deve estar dizendo assim: contra os pastores que são do Lula. Não, nossa luta é contra todos os líderes evangélicos que lutaram com a camisa vermelha. É isso que diz na sua Bíblia? A minha Bíblia diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. A minha luta é de joelho, meu irmão. A sua luta é de joelhos. Se você deseja que alguém próximo de você abra os olhos, diga: Jesus, abre os olhos dele. E se Jesus não quiser abrir, ame-o. Um dos tios que eu mais amo chama-se tio Tico. Ele chama-se Francisco, mas a gente chama de tio Tico. Um tio fantástico, a família toda ama ele. Um cara muito centrado. Ele morre. Se um avião estiver vindo na direção de Lula, ele se joga na frente e diz assim: pode deixar que eu morro por ti. Você senta para conversar com ele, e ele te dá uma lista de provas de todos os benefícios que ajudaram pobres dessa nação. Ele diz assim: olha, esse cara olhou para isso, esse cara olhou para aquilo. Se você não tiver cuidado, você sai dali dizendo assim: é 13, é 13, é 13, é 13. Você não canta mais 22, você não canta mais. Né? Oi, vota, né? Assim. A minha luta não é contra o meu tio, a minha luta não é contra aquele irmão, a minha luta não é contra aquele pastor, a minha luta é de joelhos para que a nação abra os olhos. Mas não abre-se os olhos de uma nação na guerra contra a carne e sangue. Eu não vou vencer, Jorge. Eu vou perder. Eu perco o carinho dela, eu perco o amor dele, eu perco o respeito daquele que me respeitava.
porque o meu ódio é maior do que o meu amor. E detalhe, no meio de todo ódio eu estou pregando amor. No meio de todo ódio que eu estou insuflado dentro de mim, eu estou falando que Jesus é amor, é esperança, é paz. Mas é uma esperança que tem que ser imposta. E o Evangelho nunca foi imposto a ninguém. O Evangelho nunca foi algo que Jesus enfiou goela abaixo para que as pessoas engolissem. O Evangelho era uma porta de escape para todos aqueles que estavam na treva e queriam conhecer a luz de Cristo. Quem veio das trevas para a luz? Quem não nasceu no Evangelho aqui? Então você sabe do que eu estou falando. De um mundo doido por onde eu passei, de alguns também que saíram do mundo das trevas, sabe que se não fosse essa luz a gente tinha dançado, mas ninguém empurrou na sua garganta. Versículo 13, por favor, de Efésios, diz assim: como é que eu luto, pastor, contra essa galera aí de vermelho? Olha como é que você luta. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Olha para cá. Sabe por que, Jorginho, que as pessoas estão se desviando na igreja? Não tem armadura, papai. E a armadura é no peito, meu irmão. É na raça, é no soco. E aí um cara como... Cadê Felipe? Está aqui? Eu não sei se Felipe está aqui, filho do pastor Fábio. Está lá atrás. Se pega um cara como o Felipe, que está agora ninja no Muay Thai, papai, dança. Não tem nem coragem de lutar com um garoto desse. Tem 43, ele tem 20, ele é mais ágil, mais rápido. Eu vou apanhar de graça. Aí pensa aí comigo, meu irmão. Que luta é essa que eu estou vivenciando? Que a minha armadura ela é tão frágil, que eu passei a odiar o Josiel porque ele pensa diferente de mim. Que eu não me relaciono mais com aquele irmão. O que é isso, irmãos? A nossa luta não são contra essas pessoas. Essas pessoas precisam de Deus. Essas pessoas precisam de Jesus. Elas não vão enxergar Jesus de outra forma se eu também não tiver Jesus. A Bíblia diz de forma muito clara que essa armadura de Deus me ajuda a resistir no dia mau. Socorro, as pessoas estão se afastando porque não tem armadura. As pessoas não estão resistindo porque não há armadura. A nossa armadura está sendo ódio. E a armadura de Deus é essa: estáis, pois, firmes, versículo 14, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Que verdade, Jorge? A verdade do 22, do 13? Essa é a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso respondendo a Tomé: como que a gente chega no Pai? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Essa é a minha verdade. Eu me revisto de Cristo com a verdade. Não é a verdade da minha bandeira. A Bíblia fala no versículo de número 15: calçados os pés na preparação do evangelho do ódio, diz aí na sua Bíblia. No evangelho da porrada, do engole seco. Qual é o evangelho que diz aí na sua Bíblia, crente? Qual é mesmo, everybody? Da paz. É o evangelho da paz, não é da guerra. O evangelho de Cristo que eu tenho que me revestir não é do combate ou do embate, é o da paz. É o irmão acha diferente de mim: meu irmão, tudo bem, meu irmão, eu vou morar no mesmo céu que você. Vamos se unir, vamos orar para que o Brasil, seja com A ou com B, cresça. Vamos orar para que seja com um bandido ou um não bandido, com um corrupto ou não corrupto, com alguém feio ou bonito, não importa. Vamos orar para que a nossa nação esteja debaixo das mãos de Deus, porque a Bíblia diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é cujo Bolsonaro é o Senhor, não é cujo Lula é o Senhor, é cujo Deus é o Senhor, aleluia. É Ele que é realmente o meu foco. E detalhe, diz também no versículo 17, versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, brigando em todo o tempo, diz aí na sua Bíblia. O que diz aí, irmão? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Aí, Jorge, eu chamo a igreja para orar. Vem 15 pessoas. Eu chamo a igreja para a gente fazer passeata. Vem 300 pessoas de uma igreja de 200. Você fica até sem entender.
E ele ainda diz assim: eu sou a ovelha daquele pastor ali. Olha assim, minha? E são os que estão lá para bater no pé, puxando o facão. É Pedrão, meu irmão. E eu fico sem entender que diacho é isso, meu Deus. A Bíblia fala: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Larissa, minha filha, a minha oração ainda tem que ser por aqueles. É por todos. Eu ainda tenho que orar por aquele pastor que eu acho que ele está viajando na maionese. Eu ainda tenho que orar por aquele... Eu vi um culto no interior do Maranhão, que o cara botou uma bandeira, com uma bandeira vermelha em cima do púlpito, uma estrela lá. E os irmãos cantando para Deus. E várias pessoas falando um monte de asneiras, como se Deus estivesse limitado àquela bandeira. Como se Deus dissesse assim: eu não chego nem perto de vocês, porque você tem essa bandeira. Deus habita dentro de mim, Deus habita dentro de você. Não é essa roupa, não é a cor, não é nada disso que me aproxima dele. É a minha fé nele. É a forma como eu creio nele. É por isso, Edivone, que a gente fica esfriado com algumas coisas. Que a gente olha para Joãozinho ou para Mariazinha. Rapaz, os cabas não valem nada, rapaz. Oh, ódio. Você olha para a pessoa assim, dentro da igreja, estou falando fora não vale nada, vive pisando na bola. Mas quando vai orar, chora, fala em línguas, faz aviãozinho, e dá isso, e volta, e cheio da graça, e sai da igreja cheio da graça, tu fica olhando cheio de ódio. Como é que esse camarada ainda sente Deus? Porque Deus está ali dentro. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você não conhece, eu não conheço, mas Ele conhece o coração de todos. Por isso Jesus disse: não julga o servo alheio, o servo não é teu, o servo é meu. Não julga a ovelha, porque não é tua, a ovelha é minha, o rebanho é meu. Quem está entendendo da glória aí, meu irmão? Ou como diz o meu pastor Douglas, vai dizendo: ai, está doendo, é aqui. Não é assim, meu pastor? Vamos falar um pouco desses últimos dias, para a gente entender. Mateus capítulo 24, versículo de número 10, diz assim: nos últimos dias, nesse tempo, muitos seriam escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Ei, Jesus estava falando de acontecimentos na igreja. Jesus não está falando do mundo, porque o mundo, desde quando Adão caiu, eles se odeiam, eles se traem, eles têm ódio uns dos outros. Jesus está falando, Marcos, de dentro da igreja. Ele diz assim: neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e por se multiplicar a iniquidade. Olha para cá, meu irmão, olha que doidice. Agora eu tenho que me dar ao luxo de, se eu estiver levando minha filha no banheiro feminino, eu paro na porta, porque eu sou homem macho mesmo, homem com H. Minha filha é mulher com M maiúsculo. Ela entra no banheiro de mulher e chega um palhaço que se acha mulher, entra lá dentro e minha filha tem que engolir seco, e eu engolir isso seco. Espera aí, meu irmão, olha a iniquidade a que ponto chegou. Olha o que nós estamos vivenciando. E eu vou ser preso, porque o errado sou eu. Quem está discriminando sou eu. Quem é aquele que está indo contra as minorias sou eu. Eu sou o que causa o ódio, então eu vou ser preso. Aí, olhe para cá, filho. Jesus disse que seria assim. Eu não posso fugir disso. Então sou eu que tenho que ir lá dentro pegar minha filha. Vem cá, filha, espera esse camarada sair daí. Ou essa camarada, nem sei se a gente pode chamar esse ou essa, né? Isso, que entrou aqui e sair. Depois que sair, né? Depois saiu, a gente entra. Aí saiu, eu fico ali na porta. Vai lá, filha, usa o banheiro, eu estou aqui segurando a porta. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Um mundo onde eu vejo meninas, que não sabem nem ainda o que significa um beijo, se beijando na barraquinha do beijo nas escolas. Meninas de 5 anos, de 4 anos, que não têm nem noção do que é isso. Mas a escola, para ser uma escola inclusiva, e cujas ideologias são bem diferentes daquilo que eu e você cremos,
Colocou a barraquinha do beijo para que se você estivesse lá, sei lá, se você quer ser menininha e gostar de outra menininha, vai lá dar um beijinho na menininha. Aí eu vou me levantar contra essa escola inteirinha, brigar com todo mundo. Minha filha, vamos sair dessa escola, filha. Vamos procurar outra escola. Não tem só escola assim, não. Agora todas as escolas são obrigadas a fazer isso. Vamos para casa, filha. Quem vai lhe ensinar sou eu e sua mãe. Vem cá, senta aqui. Nós vamos lhe ensinar geografia, matemática, física. Nós passamos por isso. Não dê ao Estado um direito que é seu e uma obrigação que é sua. Nós estamos brigando por leis que estão sendo implantadas, querendo que o Estado tome de conta das nossas crianças, quando a obrigação é minha e sua, de educá-las. Jesus ensina na sua palavra, ensina o teu filho, não é, leva lá para o Estado e deixa ele ensinar. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, que até quando ele crescer não se desviará dele. É meu papel, é seu papel. Quem está entendendo diz glória ou diz ai. É por aí, é ai, ai é mesmo. Versículo 13. Mas aquele, pastor Douglas, que perseverar até o fim, será salvo, aleluia. Jairo, como é difícil perseverar, filho. Como é difícil você insistir naquilo que você crê. Como é fácil de nós nos abalarmos. Como é fácil de nossa fé virar um titubeamento. Como é fácil a gente titubear na fé. Delirar, como é fácil, qualquer coisa abala a gente. Nós mudamos de igreja por nos decepcionar com pessoas. Nossa fé se abala, porque o tempo todo a gente está olhando para quem? Ser humano. E Jesus disse que Ele que é o Salvador. É por isso que o tema desta mensagem é de nós só temos um Rei e um Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo, aleluia. Lucas capítulo 12, versículo 53, diz uma coisa curiosa, falando desses últimos dias. O pai estará dividido contra o seu filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sogra, a nora e a nora contra a sogra. Olha para cá, você vive nesses dias, sim ou não? Você tem visto isso, sim ou não? Pai matando filho e filho matando pai. Eu não via isso quando era criança, mas hoje eu vejo. E é muito comum, inclusive. Não é só isso. Mateus capítulo 10, versículo 21. Jesus disse, e o irmão entregará à morte o outro irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será... Ei, olhe para cá, não se surpreenda com todo este ódio que nós mesmos criamos, porque a Bíblia tem que se cumprir, nós seremos odiados de todas as nações, mas se perseverarmos até o fim, aleluia, seremos salvos. O livro de Miqueias, no capítulo 7, versículo 6, diz, porque o filho desprezará o pai, a filha se levantará contra a sua mãe, a nora contra as suas sogras, os inimigos dos homens serão da sua própria casa. Eu estou vendo isso hoje, irmão. A briga está dentro de casa, Divone, e por causa de política. Perdemos a noção de contra quem estamos lutando e começamos a lutar uns com os outros. Ah, eu não gosto mais do pastor Fábio porque ele votou no 13 e eu voto no 22. Ah, eu não gosto mais do Marco porque ele votou no 13 e no 12. O que é isso? A Bíblia fala que seria assim. E o versículo 7 diz assim, eu, porém, disse Miqueias, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá, aleluia. Eu tenho norte, eu tenho para onde olhar, eu tenho uma direção. Romanos capítulo 1, versículo de número 21. Abra, porque eu quero que você leia essa parada. Que parada muito interessante. Para você entender por que a bandalheira está mais bagunçada do que pode. Por que, sabe, esses movimentos estão crescendo. E você acha que Deus perdeu o controle. E você vai saber agora quem é que está dando corda. Romanos capítulo 1, versículo 21. Disse Paulo,
Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se louco, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança à imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus. Quem foi que fez, irmão? Foi o diabo, foi o pastor Jorge Júnior, foi você. De onde está vindo o que eu vou falar agora? Deus. Portanto, Deus também os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Versículo 26, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. Está falando de lesbianismo. Mulher que deixou de curtir o homem para curtir outra mulher. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. E a Bíblia chama de erro. O versículo de número 28 diz assim: e com eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, depredadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, invejosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, aos quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, olhe para cá, são dignos de morte. Não somente aqueles que as fazem, mas também os que consentem aos que as fazem. Olhe para cá. Você acha mesmo que um irmão meu em Cristo, ele é cheio de toda iniquidade, de toda prostituição, de malícia, de avareza, maldade? Você acha isso, sim ou não? Você acha que um irmão em Cristo Jesus, ele tem isso dentro dele? De quem você acha que Deus está falando aqui? Deus está falando do mundo ímpio, que porque preferem obedecer aos seus corações e obedecer a um mundo de pecado, Deus os entregou. Quando a Bíblia diz que Deus entregou, Deus diz assim: vocês querem isso? Peguem. Vocês querem se afundar no pecado? Se afundem. Vocês querem se mergulhar? Mergulhem. E quanto mais a pessoa mergulha, pior ela fica, mais desgraçada fica a vida dela, mais pior as coisas vão andando ao redor dela. E é quando a Bíblia chega a dizer que eles recebem no próprio corpo a paga pelos seus erros. Não é à toa que doenças como o HIV são tão mais comuns no mundo homossexual do que no mundo heterossexual. Não é à toa, meu irmão, que a gente vê tanta gente morrendo de graça. E sabe por que eu li esse texto? Que ninguém gosta de pregar em Romanos. Você raramente vai ver um pregador pregar em Romanos, porque não há em toda a Bíblia nenhum livro mais complexo do que o de Romanos, viu? Teólogo com doutorado em teologia está lhe dizendo isso. Nenhum livro da Bíblia, nem Apocalipse, é mais difícil de se entender do que Romanos.
Sabe por quê? Porque Romano fala de verdades indubitáveis, de verdades absolutas, difíceis de se engolir. Sabe aquela historinha Nazaré que, poxa, mas isso é difícil de engolir, essa mensagem é muito dura ao meu coração. Mas Romanos, ele é duro. É no livro de Romanos que Paulo fala que nem nada que ele vive em si na terra, lá em Romanos 8, pode afastar ele do amor de Cristo. Ele vai falar que nem a morte, nem a vida, nem o principado, nem a potestade, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir, nada e nenhuma criatura poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Olha a profundidade do que ele fala, porque Romanos fala de um cristianismo que rasga o verbo, meu irmão, de um cristianismo que revela o meu e o seu pecado. Por isso que você raramente vai ver alguém pregando nele, porque ele é um livro difícil de se lidar. E neste texto, sabe quem é que se levanta para defender os ideais da Bíblia? Quem? Quem é que o texto diz que se levanta, igreja? O próprio Deus. O texto diz aqui, Jorge, em algum momento, que foi você e o pastor Júnior que conseguiram lançar maldições e tomara que a vida dele se desgaste. Não. A Bíblia fala que o próprio Deus permite que o engodo do pecado em que a pessoa deseja estar envolva ela para que no pecado ela aprenda em si mesmo, no próprio corpo. É difícil ou não é de ouvir isso? Sim ou não, igreja? E houve silêncio no céu. Eu quero ainda ler, por favor, em Mateus capítulo 18. Abra, por favor. Eu me preocupo com alguns irmãos, e aí eu estou falando como pastor deste ministério, especificamente para minhas ovelhas. Então, se você estiver me assistindo, e há pessoas me assistindo, que não são minhas ovelhas, isso não é para você. Isso aqui são para as minhas ovelhas. É o pastor Juarez Júnior, lendo, preocupado. Eu me preocupo, irmãos, com ovelhas minhas, com pastores do nosso ministério, que contribuíram para que um caos e uma anarquia se forme nesse país. Por causa disso, de Mateus 18, versículo 7, disse Jesus: ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem, por quem o escândalo vem. Ai daqueles, irmãos, que mesmo na sua ignorância contribuíram para isso. E se esse texto parasse aqui, Ayrton, eu estaria chorando agora por essas ovelhas. Mas o versículo 8 me dá uma esperança, e Jesus é maravilhoso, porque Ele, ainda que te mostre aonde está errado, Ele te dá uma luz e um caminho para sair do erro. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 8 diz assim: portanto, se a tua mão e o teu pé te escandalizar, corta, atira-o para longe de ti. Melhor entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés e seres lançado no lago de fogo. E se o teu olho te escandalizar, arranca, atira-o para longe de ti, porque é melhor entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos e ser lançado no lago de fogo. Olhe para cá, ele está dizendo assim: você errou? Percebeu que errou? Muda. Dá a marcha ré. Deixou de falar com aquele irmão? Está com raiva dele? Vai lá, dá um abraço nele. Diz: meu irmão, não vai ser política que vai me afastar de ti. Não fala mais com aquele parente, porque está com ódio, porque ele é o culpado do que vai se acontecer no Brasil. Como se Deus não tivesse controle sobre a minha e a sua vida. Como se a minha empresa tem trabalho porque Ele é que dá. Não é porque eu sou o cara. Eu chego onde eu cheguei e você está onde está porque Ele permitiu. Não é porque somos bons. Por isso que a glória só pertence a Ele, louvado seja o nome do Eterno. É por isso que nós estamos aqui nesta igreja, para entender que ainda que verdades ditas duras sejam aos nossos corações, mas elas são libertadoras, e nós temos a chance de ainda arrancar um braço. E sabe o que quer dizer arrancar um braço? Não é fácil arrancar um braço, não. Não é fácil engolir o orgulho e dizer assim: rapaz, eu vou lá dar um abraço no meu irmão, eu vou lá perdoar aquele que pensa diferente, que tem uma ideologia diferente.
Eu vou abraçar aquele que não é como eu. Eu vou amar aquele que tem uma vida diferente da minha. E eu estou falando de ímpios. Porque o meu papel é amá-los. O meu papel é estar lá disponível para ajudá-los quando eles precisam e quando não precisam também. Então, isso me leva ao segundo motivo pelo qual eu devo amar e andar em unidade com as pessoas e com os nossos irmãos. Abra em João capítulo 17, por favor. Eu já estou quase encerrando. João capítulo de número 17, versículo de número 20. Pastor, me dê mais um motivo para eu viver em união com este irmão que pensa diferente de mim, com esta família, Jorge, que é diferente da minha, com aquele camarada ali, Marcos, que não pensa como eu, mas que a vida inteira foi meu amigo, e que essa política maldita separou uma amizade tão bonita de tantos anos. João capítulo 17, versículo de número 20 diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhe glória, que a mim me deste, para que sejam um como só nós somos, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que o tens amados, e a eles como me tens amado a mim. Olhe para cá, sabe o que esses textos todos estão dizendo? Que a vontade de Deus é que eu seja um com você, meu irmão, é que você seja um comigo. A vontade de Deus, graça, é que a despeito de eu não pensar como você pensa, mas eu tenho que te amar, e eu tenho que te suportar. A despeito de não concordar, Ismael, com o que você faz, mas eu tenho que te amar, e tenho que pegar na tua mão e caminhar contigo. A despeito do Johnny ou de qualquer outra pessoa aqui, da Bia, olhar para mim e dizer assim: eu não concordo contigo, pastor, mas ela tem que me amar, ela vai ter que pegar na minha mão, porque ela vai morar no mesmo céu que eu vou morar. E a Bíblia fala que o ideal de Deus é que nós sejamos um povo. Não são bandeiras que serão levantadas no arrebatamento, é a noiva de Cristo que será levada para a glória eterna. Quem entende o que eu estou dizendo nesta noite? Terceiro motivo pelo qual nós devemos estar unidos. Abra, por favor, a sua Bíblia em Salmos 133. Salmo 133. Eu quero ler com você. Versículo de número 1 diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam brigando. É assim que diz aí na sua palavra? Como é bom, Jorge, e suave é que nós, eu e tu, vivamos nos matando. É assim que diz a Bíblia. A Bíblia diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre as suas orlas. É como o orvalho de Hermon, é como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali, na união, o Senhor ordena o quê? Bênção e vida para sempre. Pastor, qual é o terceiro motivo pelo qual eu tenho que andar unido e não desunido? É porque eu quero bênção para a minha vida, e eu quero viver na eternidade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A bênção e a vida está na unidade. Você quer ver só um negócio? Abra em Romanos capítulo 12, por favor. 12. Abra aí 12, Romanos. Hoje é Romanos capítulo 12. Versículo 18 diz assim: se possível, quando estiver em vós, tendes o quê? Paz com todos os irmãos da igreja. Paz com todos os que concordam com o que eu penso. Paz com aqueles que são meus amigos. É paz com quem? Com todos os. E aí o versículo 21, olhe para o 21, porque ele arrebenta com a canela nossa, diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal atirando. Vence o mal comprando um 380 e metendo bala com a galera. Vence o mal como? Como é que é, Marco, que vence o mal? É com o bem.
Você vence o mal, é com o bem. Você vence o ódio, é com o amor. Você vence a tristeza, é com alegria. Eu tenho que vencer porque essa palavra me dá garantia de vitória. E tem um detalhe. Tem uma coisa que eu acho muito curiosa, quando eu olho Paulo, e ele... Efésios capítulo 4. Vai bem em Efésios, por favor, está bem pertinho de Romanos, capítulo 4. Quando ele fala aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor. Ei, olhe para cá. O cara foi preso porque pregava o amor. O cara foi preso porque ele fazia o bem. O cara foi preso porque ele estava andando corretamente e honestamente. E ele preso, olha o que ele diz, ele podia dizer assim: gente aí fora, façam um motim, me tirem da prisão, mete o pé, em nome de Jesus, creio que o poder está com você. Foi isso que ele fez, olha o que ele fez: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Parece até o jargão do Jair. Deus acima de todos, Brasil não sei o quê. Mas a Bíblia é clara. Nós somos um só corpo, um só povo, e esse só povo é o povo de Deus. Quarta e última, abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pastor, qual é o quarto e último motivo que eu tenho que andar nesta unidade? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: olha, uma igreja forte e poderosa, Jorginho. Como é que ela é? Diferentemente do que a gente pensa, do que eu penso, do que às vezes a gente faz. Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olhe para cá. Gente, Deus não vai operar no meio de tanto ódio. Deus não vai fazer milagres, Rosana. Deus não vai falar em profecia. Deus não vai libertar. Deus não vai fazer nada disso. Deus não vai abençoar a minha empresa. Deus não vai abrir as portas. Porque Deus não é a favor da forma como estamos nos conduzindo. A Bíblia fala de um crescimento. O quarto e último motivo que eu quero citar é que se você quer crescer, tem que andar unido, tem que manter-se perseverante na unidade que há em Cristo Jesus. Através dessa palavra eu tenho que suportar o camarada que é insuportável, meu irmão. Eu tenho que lidar com aquela irmã que é chata. Eu tenho que lidar com aquele cara ali que mente às vezes. Eu tenho que lidar com aquele cara ali que se emburra por qualquer coisa. Eu vou ter que me lidar com aquele cara que por qualquer coisa ele decide sair da igreja. Eu tenho que lidar com aquela irmã que qualquer coisa eu não quero mais cantar. Eu vou ter que aprender a lidar com essas pessoas, porque todas elas são filhos deste Deus, e elas são tão imperfeitas quanto eu e você somos. Louvado seja o nome de Jesus. Mas olhe para o texto, eu já vou encerrar. 44. E todos os que criam estavam juntos. Olha que coisa linda. Tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bem e repartiam com todos, segundo cada um havia. Hoje uma irmã pediu tinta no grupo, estava pintando a casa, é uma irmã humilde. Quem pode me ajudar com tinta? Lá aparece dois irmãos, foram levar tinta para ela. Isso é cristianismo, filho. Eu vou ajudar. E você que tinha tinta, diz assim: não vou dar não, minha tinta não, porque eu posso utilizar ela. Ela envelhece, se estraga, você joga fora e não doou. Porque o cristianismo passou longe de você. Mas você está na igreja cantando, você está na igreja pregando, você está na igreja orando, você está na igreja. A Bíblia fala que se eu quero crescer na vida,
Olha o ideal: vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo o que havia, e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Se eu convidar, eu fiz 4 semanas de oração aqui, meu irmão, teve irmão que eu não vi um dia aqui, Marcos, tu acredita? E é irmão de que está sempre comigo orando, não veio um dia, mas estava lá com a bandeira lutando, eu sou o Bolsonaro, e glória a Deus, e não mexe, porque se mexer não vai dar certo. Aí eu ligo para o meu baixista amado Jorge: Jorge, vem orar comigo. Ele vem um dia orar comigo. Que é isso, Jorge? Como assim? E veio, eu fiquei muito feliz com a presença dele. Versículo de número 47 diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha só, olha a igreja quando ela está unida em Cristo, não unida por política, não unida por políticos, unida por Cristo. Nós caímos na graça de quem? Do povo. O povo começa a olhar e diz assim: que povo é esse? Que povo é esse? Esse é o povo de Deus que entendeu o que a palavra de Deus nos ensina. E para encerrar, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Abra em Filipenses capítulo de número 3. Eu quero ler esse último versículo aqui nesta noite. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 20, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 14: porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a cidade do céu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eternas no céu, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é os céus. Ei, para encerrar essa palavra, você não vai morar nessa terra pela qual você está lutando. Você não vai viver nesta terra há muito tempo pela qual você está lutando. A nossa pátria, ela é celeste. Nós estamos aqui de passagem. O meu papel nesta terra é levar esta palavra, uma palavra que é viva, que é verdadeira, que ela realmente salva e liberta o ser humano, e não há libertação através do ódio e da raiva. Fique de pé nesta noite em nome de Jesus. Eu quero encerrar dizendo o que eu li agora há pouco em Romanos capítulo 12, versículo 21. E não te deixes vencer pelo mal, mas venças o mal com o bem. Eu vou fazer uma oração. Olhe para mim. Essa oração que eu vou fazer, ela vai definir o que essa palavra é para você. Se essa palavra para você realmente é um norte, depois dessa oração, você vai sair daqui diferente de como entrou. Se essa palavra para você, ela é um norte de vez em quando, se você só gosta dela quando ela te agrada, se você só acha ela legal quando tu acha que está fazendo a coisa certa do teu jeito, quando tu pensa que está assim mais ou menos como tu gosta, você vai sair daqui até pior do que entrou, porque essa palavra é dura. E eu sabia que o que eu ia pregar aqui era muito difícil de se engolir. Mas acredite, ela salva, ela restaura, ela cura. E ainda que eu tenha que arrancar um braço, perder um olho do meu orgulho, arrancar um braço do meu orgulho, da minha arrogância, da minha prepotência, mas se eu quero morar no céu, eu preciso me desfazer disto. Então, quando eu estiver orando, se existe alguém que no seu coração lhe deixou uma marca ruim por causa desta política, se existe algum familiar seu que você passou a ter raiva dele, porque ele não entende como você entende, ou ele não compreende o que você compreende, depois dessa oração, livre do seu coração todo este ódio.
arranque este braço do orgulho, este olho da prepotência, jogue fora. Vamos chegar no céu sem uma perna, vamos chegar no céu sem um braço, mas nós vamos chegar no céu, meu irmão, e o céu é um lugar para santos homens e santas mulheres. O céu é um lugar para escolhidos, que foram salvos, redimidos pelo sangue de Cristo. O céu é para quem crê nesta palavra. Quem crê nessa palavra aqui nesta noite? Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesta noite pelos nossos corações, Pai. Como pastor desta igreja, Senhor, eu tenho responsabilidades com ela. Como pastor desta igreja, eu sei, Deus, que o peso também recairá sobre as minhas costas. Nesta noite, Senhor, foi ensinado a Tua palavra a mim e a Tua igreja. Tira todo o ódio que foi fomentado em nossos corações. Tira, Senhor, dos nossos corações todo olhar pessimista, negativo para o nosso futuro. Senhor, nosso futuro, meu Deus, não está nas mãos dos homens, nosso futuro está nas Tuas mãos. A nossa dependência não é de alguém que é bandido ou não é bandido, a nossa dependência é de Jesus Cristo, nosso Salvador. É Ele quem cuida de nós, é Ele que tem poder de nos ajudar. E não importa, Senhor, como diz o apóstolo Paulo, preso, Senhor, ele orava pela unidade da igreja. Ele preso, Senhor, orava por aqueles que o perseguiam. E o Teu próprio Filho Jesus, pendurado naquela cruz, orava por os seus algozes. Então nós oramos, meu Deus, e Te pedimos, Pai, nos ajuda a caminhar em unidade, nos ajuda a amar as classes menos favorecidas, a esquerda deste país, nos ajuda a amar aqueles que nos odeiam, como diz a Tua palavra, nos ajuda a estender a mão, meu Deus, àqueles que precisam de um milagre, nos ajuda e nos ensina a amar como Jesus amou, Pai, porque este é o evangelho que salva, este é o evangelho que liberta. E não importa, Senhor, quem ficou eleito ou não eleito, eu Te peço, abençoa esta nação, abençoa este país, abençoa o presidente desta nação, abençoa aquele que estará presidindo esta nação, ser com ele, Senhor, e dirige os seus passos. E sabe por quê, Pai? Porque maior do que todos eles juntos, és Tu, o Senhor dos senhores. A nossa esperança não está neles, nossa esperança está em Ti. Ah, Pai, Tu és a nossa fonte de esperança. E nesta noite eu Te peço, trata corações feridos aqui com palavras que nós proferimos. Deus, trata corações feridos, meu Deus, e divididos. Entra em casas agora e acaba com toda divisão, acaba e anula, neutraliza, Senhor, toda ação de Satanás nesta nação, e abre os olhos da Tua igreja, porque Tu nos chamaste para ser noiva eleita, para sermos sal e luz nesta terra. Nós temos que ter, meu Deus, a esperança para esta humanidade, e a esperança é Jesus dos nossos corações. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Obrigado por cada texto que nós lemos na Tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que foi falado por 1h30. Eu Te peço em nome de Jesus Cristo, leva o Teu povo em paz e em segurança. Guarda o Teu povo nesta noite, e que em nome de Jesus a nação se levante unida em Cristo Jesus, lutando pelo ideal que é Cristo Jesus no coração das pessoas. E assim, Senhor, nós Te agradecemos por tudo nesta noite, no nome santo de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus sejam conosco hoje e sempre. Leve a mão no coração e diga amém, e aplauda Jesus.